Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos mergulhar num tema que fascina e gera muita discussão: a construção da história antiga, usando como exemplo uma das figuras mais conhecidas da humanidade, Jesus. Como podemos saber o que realmente aconteceu há 2000 anos? Quais são as ferramentas e os desafios dos historiadores? Primeiro, um ponto crucial: não temos nenhum texto escrito pelo próprio Jesus, absolutamente nada. Isso não é incomum para personagens da antiguidade, especialmente para aqueles que não pertenciam à elite. Pense bem, Jesus era um artesão de uma província distante do Império Romano, a Galileia. Naquela época, a escrita era uma habilidade restrita a uma pequena parcela da população, como escribas, sacerdotes e a aristocracia. A comunicação da grande maioria das pessoas, incluindo Jesus e seus seguidores, era oral. Então, como os historiadores trabalham? Através de documentos. E o que é um documento histórico? Pode ser um texto, um objeto, uma ruína arqueológica, uma moeda, tudo aquilo que nos deixou um vestígio do passado. No caso de Jesus, as nossas fontes primárias mais importantes são os evangelhos. Mas é aqui que a coisa fica complexa. Os evangelhos não são biografias no sentido moderno, são narrativas teológicas escritas décadas após os acontecimentos por seguidores que queriam propagar uma mensagem de fé. Isso invalida os evangelhos como fonte histórica? De forma alguma. Eles nos dão informações valiosíssimas sobre o contexto social, político e religioso da Judéia do primeiro século. Mas o historiador precisa analisá-los com um olhar crítico, cruzando informações e tentando separar o que é relato factual do que é interpretação teológica. É um trabalho de detetive. Fora dos textos cristãos, as menções a Jesus são raras e breves. A mais famosa é a do historiador judo-romano Flávio Jósefo, escrita no final do primeiro século. Ele menciona Jesus brevemente, o que é conhecido como a hipótese flaviana. Embora alguns trechos possam ter sido alterados por copistas cristãos posteriores, a maioria dos estudiosos concorda que o núcleo dessa passagem é autêntico e confirma a existência histórica de Jesus. Essa falta de documentos abundantes e diretos abre espaço para muitas especulações. Surgem teorias de que Jesus não existiu, ou de que ele era uma figura completamente diferente da retratada na Bíblia. É um desafio enorme para o historiador construir uma narrativa sólida com base em fragmentos e textos, escritos com propósitos muito específicos que não eram o de fazer um registro histórico neutro. Aqui entra outra questão importante. A Bíblia deve ser lida de forma literal? Para o historiador, a resposta é não. A Bíblia é uma coleção de livros escritos ao longo de séculos, com diferentes gêneros literários: poesia, leis, profecias, cartas e narrativas históricas. Interpretar tudo ao pé da letra seria ignorar o contexto e a intenção de cada autor. O trabalho do historiador é entender esses textos dentro de seu tempo. Isso nos leva a diferentes visões sobre Jesus que surgiram ao longo da história, muitas vezes em conflito com a ortodoxia cristã. Um exemplo fascinante é a visão gnóstica. Os gnósticos eram grupos cristãos dos primeiros séculos que tinham uma interpretação muito particular. Para muitos deles, o mundo material era uma criação falha e Jesus não era um ser humano
de carne e osso, mas um espírito divino que veio trazer o conhecimento secreto, a gnose, para libertar as almas da prisão da matéria. É uma visão completamente diferente da que se tornou dominante. Entender a história antiga e a história de Jesus em particular é um exercício de humildade. É reconhecer que nosso conhecimento é construído sobre bases fragmentadas e que sempre haverá espaço para debate. O historiador não busca provar a fé, mas sim compreender o passado com as ferramentas e as evidências que possui. E essa jornada por si só já é incrivelmente reveladora. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco como a história é construída e os desafios de estudar figuras tão distantes no tempo. Sei voca gusto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!